Alô, pessoal, bom dia, boa tarde. Entrei aqui no SUS, estamos no nosso dia 21 do nosso devocional. Que expectativa maravilhosa de nós estarmos juntos para, enfim, celebrarmos juntos esse tempo maravilhoso. E é muito lindo a gente poder estar junto, a gente poder bater um papo. E hoje a gente vai pedir, vai poder compartilhar de alguns. Só baixa um pouquinho. Hoje a gente vai compartilhar de um pouquinho, num dia antes do nosso Coração pela Casa. Eu estou aqui no Centro Comunitário Água Espraiada, nas nossas ações, de uma das nossas ações do Siriqué. Depois eu mostro um pouquinho o pessoal lá dentro. A gente está num tempo extraordinário, com o coração cheio de alegria, com o coração cheio de expectativa para o nosso domingo, Coração pela Casa, amanhã em todas as nossas reuniões. E hoje chegou o último dia do nosso jejum, o último dia também da nossa devocional. É lindo a gente poder estar tendo esse tempo juntos. Eu espero que você tenha crescido muito, você tenha se aproximado de Deus nesses 21 dias. E porque hoje é o último dia, por que a gente não faz algo diferente aqui? Clica aí no aviãozinho, na gaivota, sei lá como é que chama isso, de compartilhar. Manda para as 5 primeiras pessoas que aparecerem aí na sua lista. Eu já mandei aqui para as 5 primeiras pessoas que apareceram na minha lista. Vamos celebrar esse último dia. A brincadeira é essa, gente. Você tem que mandar para 5 pessoas, as 5 primeiras pessoas da sua lista. Não importa quem é, não pensa duas vezes. Só manda no devocional aí de compartilhar. Eu já mandei para os 5 aqui da minha lista. E é lindo a gente poder, enfim, ter esse tempo juntos, ter esse tempo de reflexão, esse tempo onde a gente vai refletir um pouquinho sobre o tópico do devocional de hoje. E eu já vou começar convidar uma pessoa que também está servindo aqui com a gente, que vai participar com a gente hoje, mais alguns segundos. Ela vai estar aqui com a gente hoje. Hoje vai ser um dia extraordinário. Olha ela aí, tudo bom, Fabi? Olá, tudo bem, galera? Gente, a gente está num lugar próximo, mas não estamos no mesmo lugar por causa do distanciamento. Essa é uma live com distanciamento. Eu vim até mais para cá, sabe? Vai que você espirra aí, Fabi, chega aqui em mim, mas a gente está aqui no distanciamento. E como foi sua semana, Fabi? A gente está já tentando fazer alguns dias que você participasse. É verdade, eu não consegui durante a semana, foi uma semana muito corrida. É que o horário da live é o horário de almoço da minha chefe, então a preferência é que eu esteja bem disponível no trabalho essa hora. Com certeza. Deixa a sua chefe almoçar, Fabi. É muito, muito importante deixar a chefe almoçar, não é não? É verdade, ela volta do almoço mais feliz, então esse horário é sagrado. Coisa linda. A chefe volta do almoço feliz, alimentada. Gente, hoje, o título da nossa devocional de hoje, Pastor Cris escreveu dia 21. Para quem ainda, se você ainda não fez a devocional de hoje, você pode encontrar lá no nosso site. Você pode encontrar também no aplicativo da Bíblia, YouVersion. E é muito especial, porque até aconteceu uma coisa muito interessante, né? Ontem eu escrevi a mensagem, mandei para aprovação, né? A mensagem que a gente vai compartilhar amanhã. E hoje eu fui ler a devocional exatamente a mesma passagem. Você acredita, Fabi? Fabi, ficou mudo aqui para mim. Será que é o telefone aí? Vamos ver. Eu tô falando Agora que eu acho que, inclusive, a devocional de hoje tem tudo a ver com o lugar que a gente está. Eu acho que fazer essa devocional, a partir do momento que a gente está servindo no Siriqué, se tivesse combinado, não tinha dado tão certo. Exatamente. Eu não sei, para quem ainda não fez a devocional, a nossa devocional de hoje foi focada na passagem da primeira multiplicação de pães e peixes, né? E é lindo a gente poder, como a Fabi falou, né? A gente está aqui servindo no Siriqué e podendo ver realmente esse passo extra de dar a nossa vida, de oferecer aquilo que está nas nossas mãos
para que a gente possa fazer a diferença. Eu não posso falar muito, senão eu vou falar da mensagem de amanhã. Mas pensando, porque está fresca na minha mente, né? Mas pensando no nosso coração, pensando naquilo que tinha. Eu amo o coração desse texto, né? Que o coração desse texto fala sobre um menino que tinha alguma coisa na mão dele que era limitado, era algo que talvez funcionaria para ele, mas quando a gente coloca isso nas mãos de Jesus, a gente vê Deus fazer algo extraordinário, a gente vê Deus fazer algo incrível, né? E o Siriqué é disso que se trata a gente pegar aquilo que está nas nossas mãos, colocar nas mãos de Deus e deixar Deus fazer, né? Não, é verdade. E principalmente a gente tem visto que, assim, uma das partes no devocional fala que às vezes a gente incorre o risco de dizer não posso, não dá, o que eu tenho não é suficiente para ajudar. E o que eu tenho visto na nossa casa desde sempre, principalmente agora nesse momento que a gente está vivendo, é que dá, pode, a gente vai dividir o que tem vai dar para todo mundo. Eu li uma frase uma vez e eu acho incrível que diz assim: na minha casa, eu acredito que quando a gente tem um pão e o vizinho não tem nenhum, nós temos meio pão cada um. E eu acho que na nossa casa é assim. Aqui na Rio Fundo eu tenho aprendido isso diariamente. O que a gente tem não é só para a gente, não é só para uma comunidade, não é só para uma casa. O que a gente tem é para compartilhar. E aí quando a gente oferece ao Senhor o que a gente tem, como a gente viu na passagem, o Senhor é quem multiplica. Então, nós não temos que nos preocupar se vai dar para atender todo mundo. Nós temos que nos preocupar em oferecer o que a gente tem. E quem multiplica é o Senhor. Fabi, eu acho que é exatamente isso que você citou. Essa última frase você falou. A gente não tem que se preocupar se vai dar para todo mundo. A gente tem que se preocupar em oferecer, em trazer aquilo que está nas nossas mãos e quem multiplica é Deus. Essa sua frase aí é a frase, né? Eu fico pensando, o reino de Deus, ele é um reino contracultural. O que é isso? Ele é um reino que ele vai de contrária à lógica que as pessoas estão acostumadas. Ele é um reino que, quando a gente onde dá é melhor do que receber. Ele é um reino onde alguém talvez tenta pressionar a gente, a obrigar a gente a fazer alguma coisa, a gente mostra que a gente faz por amor, a gente faz muito mais, a gente vai até a segunda milha, né? E esse conceito dessa passagem é um outro conceito que exemplifica esse conceito contracultural do reino de Deus, que é quando a gente divide, quando a gente compartilha, a gente não tem menos, a gente tem mais. Quando a gente compartilha, é aí que a gente está multiplicando, né? Essa é a lógica do reino de Deus. O multiplicar, ele vem pelo compartilhar, ele vem pelo dividir. Se a gente for usar aí a lógica matemática, né? O multiplicar vem pelo dividir. Os matemáticos não entendem isso. O mundo não entende isso. Às vezes a sociedade não entende isso. Mas esse é um princípio pelo qual a gente vive, é um princípio pelo qual impacta a vida das pessoas ao nosso redor, né? E eu amo muito a gente pensar que ninguém é tão rico que não possa compartilhar mais e ninguém é tão pobre que não tenha algo a compartilhar, né? E quando a gente pensa nisso, a gente não está falando só dos nossos recursos, a gente está falando de tudo que a gente tem, dos recursos financeiros, a gente está falando de tudo. Inclusive o nosso recurso financeiro, a gente fala do nosso tempo, a gente fala do nosso recurso financeiro, a gente fala do nosso coração. Todos nós temos algo que nós podemos trazer para a mesa, todos nós temos algo que nós podemos compartilhar, dividir, e isso vai multiplicar na vida de alguém, né? Foi o que você falou, Rafa. Por exemplo, a cultura do reino, e a gente só aprende isso através da palavra, é que quando eu tenho, quanto mais eu divido, mais eu tenho. E uma coisa que me chama a atenção, no começo da pandemia, todo mundo vai lembrar que as pessoas correram para os supermercados para estocarem em casa porque elas queriam ter para elas. E aí os supermercados começaram a limitar a quantidade de coisas que elas tinham que comprar, porque tinha gente comprando demais e estava faltando para os outros. E a cultura do reino é totalmente contrária a isso. Não é, eu não tenho que guardar para mim para não faltar para mim. Eu tenho que pegar o que eu tenho e dividir para não faltar para ninguém. Então, eu amo ser parte dessa cultura do reino. Exatamente, Fabi. Você falou algo, né, que aconteceu no início da pandemia. Quem não fez isso, né, gente? Eu lembro na primeira semana a gente pensando, será que vai dar? Será que não vai dar? Será que vai acabar? É um instinto de sobrevivência. A gente procurar acumular, a gente procurar guardar para nós mesmos. Mas é exatamente aí que a gente vê o poder do reino de Deus. Que
quando a gente escolhe não viver pelo nosso instinto de sobrevivência, escolhe viver a partir de uma lógica, a partir de uma perspectiva, onde a gente tem no princípio de Deus, que são os princípios do reino de Deus, a gente vê o impacto disso na nossa vida, né? Então, nós somos humanos, a nossa natureza humana, ela vai ter tendências, como a gente falou, sobre o instinto de sobrevivência, perdão. Mas é aí que a gente precisa, na nossa mente, decidir que a gente vive por um outro princípio. E foi exatamente isso que Jesus veio fazer. Jesus veio mostrar para que nós podemos viver por outros princípios que são maiores, que são melhores, que trazem mais impacto, que trazem mais transformação, né? Não, é verdade. E esse tempo de devocional, assim, foi um tempo incrível. E foi a primeira vez, acho que eu participei de fazer a devocional juntos, e ler o que as pessoas falam, e ler como Deus tem impactado as pessoas, parece que nos ensina mais. E fechar esse dia com, como eu falei no início... Fabi, tá assumindo de novo sua voz. Fechar esse dia com o tema generosidade. Sumiu de novo. Ah, meu pai, tá me ouvindo? Agora foi. Fechar essa devocional com o tema generosidade, no momento que a gente está no meio de uma ação, para mim é tão incrível que é como se tivesse, sabe, a cereja do bolo? E a gente está selando e só Deus usa esses momentos para reforçar assim, olha, vocês estão no caminho certo, vocês entenderam qual é o chamado da igreja, vocês entenderam o porquê do coração pela casa. Então, para mim, esse devocional foi incrível, esse tempo. E esse dia em especial, mais incrível ainda. E isso eu falo muito lindo, a gente poder terminar nosso devocional numa ação. E quando a gente fala do coração pela casa, é isso que o coração pela casa é. A gente dá um passo extra, dá um passo a mais com relação ao que a gente tem nas nossas mãos, com relação ao nosso recurso financeiro, para que a gente possa fazer mais, para que a gente possa realizar mais através da nossa visão. Coração pela casa não se trata de necessidade. Coração pela casa se trata de visão. Coração pela casa se trata da gente de agir, da gente trazer transformação. Eu estava refletindo isso ontem mesmo. A gente vive num mundo que é muito focado em ideologias, né? A gente vive num mundo que é muito focado às vezes e é movido por movimentos ideológicos. O que são isso? Que são movimentos que vêm a partir de ideais, ok? E eu estava pensando, refletindo muito como existe uma distância entre o ideal e a transformação, né? E a distância do ideal para a transformação é a distância da rua, a distância da prática, a distância da gente sujar as nossas mãos, a distância da gente fazer alguma coisa, a distância da gente sair da nossa zona de conforto, perdão, sair de onde a gente está, da gente abraçar algo que é maior do que nós mesmos, da gente se envolver com algo diferente, da gente contribuir, da gente se esforçar, da gente dar parte do nosso sábado. É disso que se trata a transformação, né? Ideologia não transforma a vida de ninguém, né? O que traz transformação é quando a gente age sobre uma visão, é quando a gente age sobre aquilo que a gente acredita, quando a gente tem uma expressão muito engraçada no inglês que fala assim, a gente precisa colocar pernas nos nossos sonhos, nas nossas ideias, nas nossas falas, né? Então a gente precisa, é disso que se trata, a gente se comprometer, como eu mencionei, preguei no ano passado, com construir, se trata da gente se comprometer com transformar, se trata da gente se comprometer com agir, se comprometer com fazer a nossa parte. É isso que gera transformação. Ontem eu estava conversando com um amigo e muito profunda a nossa conversa. E eu falava sobre o reino de Deus, sobre Jesus. Ele estava... Jerusalém, naquela época, era um lugar que era vamos chamar assim, os fundos do Império Romano, o centro do poder era Roma. O que acontecia em Jerusalém não fazia nem cosquinha, vamos dizer assim, usando uma figura de linguagem, né? Com relação ao impacto que isso tinha no poder, no Império, onde as decisões eram tomadas, onde decisões políticas eram tomadas, enfim, onde decisões de governo eram tomadas. E o que é interessante é que aquilo que começou em Jerusalém, hoje tem um poder de impactar o mundo inteiro com o Evangelho de Jesus Cristo. Então a gente precisa entender que o caminho
de Jesus é o caminho da transformação. O caminho do reino de Deus é o caminho da gente fazer a nossa parte. O caminho da gente se levantar. É o caminho da gente realmente dar passos que estão ao nosso alcance. Compartilhar a partir daquilo que a gente já tem. Que a gente já tem nas nossas mãos e ver Deus fazer aquilo que só Ele pode fazer, né, Fabi? E o coração pela casa, ele nos permite alcançar uma coisa que eu, Fabiana, não alcançaria sozinha. Como Exato. Eu, Fabiana, conseguiria alcançar uma comunidade, famílias que estão em situação de rua ou famílias que estão em situação de total vulnerabilidade. Então, essa é a coisa linda também do Coração pela Casa. Como igreja, a gente alcança o que individualmente dificilmente a gente alcançaria. A gente sabe que é óbvio que tem pessoas, sei lá, que tem posses e pode. Mas quando a gente pensa em juntar os 5 pães e 3 peixinhos de cada um, eu não alcançaria muita gente. Mas quando eu junto com a doação do Rafa, quando eu junto com a doação da Marina, quando eu junto com a doação da Paula, aí eu consigo alcançar mais pessoas. Essa é a coisa linda do Coração pela Casa. Alcançar o que o meu braço da Fabiana não alcançaria nunca. E isso é lindo demais. Exatamente, Fabi. Isso, para mim, isso é um milagre, Fabi. A gente poder trazer o que tem nas nossas mãos e poder ver o impacto que isso tem. Esse é o milagre. A gente, às vezes, pensa que o milagre é muito. O milagre não é muito. O milagre é a gente trazer o que está nas nossas mãos. Né? O milagre é ver Deus fazer o que Ele pode fazer com o que a gente traz. Né? Esse é o milagre. E eu amo que, nesse contexto do Siriqué, daqui a pouco as pessoas vão vir aqui buscar a cesta que a gente está preparando agora. E é lindo poder ver esse impacto. Né? É lindo poder ver esse impacto direto. É lindo a gente poder ver essa relevância direta e o que a gente faz junto, como você falou, né, Fabi? Não se compara com o que a gente poderia fazer sozinho. E é nisso que está o nosso coração, né? Trazer o que a gente pode para ver aquilo que juntos nós podemos impactar, juntos nós podemos realizar. E é uma decisão, sabe, Fabi? Uma decisão pessoal nossa, familiar nossa, de querer ser parte de algo maior, de querer juntar a nossa parte com aquilo que outras pessoas trazem, para que a gente juntos possa ver essa transformação, né? Sabe o que eu acho mais lindo, Fabi? Que a nossa igreja, ela é fruto do Coração pela Casa, ela é fruto da decisão de pessoas que são do outro lado do mundo, decisão de pessoas que talvez nunca vão encontrar com a gente pessoalmente, nesse lado da eternidade, né? Eles vão encontrar com a gente, às vezes, do outro lado da eternidade. E é lindo poder hoje ser fruto da decisão de pessoas que quiseram impactar, quiseram dar um passo extra, quiseram fazer a parte deles. Né? A nossa igreja em São Paulo só existe por causa disso. E aquilo que nós fazemos como igreja só existe por causa disso. Então, é um ciclo, né, de amor, é um ciclo de generosidade, é um ciclo de compartilhar, é um ciclo de dar, é um ciclo de se envolver, que é isso que vai gerando a transformação. Né? E eu acho ainda... Mas eu lembro algumas histórias que a gente ouvia no início da pandemia, quando a gente entra em algumas comunidades para entregar cestas. E eu acredito, Rafa, de verdade, que quando a gente age como casa, e agora a gente tem um coração pela casa, que tudo isso que a gente faz, ele tem um poder de tirar as pessoas da boca do inimigo. Porque aquelas pessoas que estão fadadas a ter uma vida... seguir os exemplos dos pais, ou o exemplo de roubo, o exemplo de falta de estudo, o exemplo, os piores que a gente vê muitas vezes em algumas comunidades, histórias muito tristes que a gente ouve. E aí de pensar que, assim, quando eu me entrego uma cesta numa casa dessa, uma cesta básica, eu posso mudar toda a vida dessa pessoa. E ela dizer assim, não, existe uma possibilidade. Existe outra forma de viver. Eu não preciso seguir o exemplo dos meus pais. Eu não preciso viver debaixo da ignorância, debaixo da miséria, porque existe um caminho. E às vezes isso acontece através de uma cesta. Então, não é só doar por doar. É algo muito além. É alimentar o corpo dessas pessoas, mas é muito mais sobre alimentar o espírito e multiplicar isso, porque essas pessoas vão dizer, não, alguém investiu na minha vida e agora eu quero fazer o mesmo. Então, nos inspira a doar, nos inspira a buscar, nos inspira a servir, porque um dia nós fomos abençoados, nós fomos tirados de
de um cenário que não era o melhor, porque alguém decidiu compartilhar um pouco o que tinha. Exatamente, isso você falou é muito poderoso, Fabi. A gente não tem ideia do impacto, né, que a nossa ação faz. E aí, mais ou menos, mais uma vez, eu volto a trazer aquele ponto, né? Não é a ideologia que faz a diferença, não é o que a gente pensa, não são as nossas opiniões. É o impacto que isso tem, que a nossa ação gera. Assim, isso não tem como a gente medir, não tem como a gente limitar. A gente quer terminar, quer impactar a injustiça que existe no mundo ao nosso redor, vamos fazer alguma coisa. É assim que a gente transforma a sociedade, né? Não existe a resposta definitiva, não existe a resposta mais correta. O que existe é resposta. E quando a gente traz a nossa resposta, seja ela em que nível for, seja lá como a gente começa, a gente pode aprender nessa jornada a ter um impacto mais eficiente, a ter um impacto mais definitivo, a ter um impacto mais permanente, a ter um impacto mais relevante. Mas isso tudo começa com a gente agindo, fazendo alguma coisa, como você falou, né? Às vezes a gente não tem ideia do que uma cesta faz na casa de uma pessoa. Quem sabe se não é por causa que ela tem comida, que ela não vai tomar uma decisão de deixar de fazer algo errado, porque ela tem comida. Então, assim, é um ciclo de transformação e impacto que começa quando a gente age, começa quando a gente faz. E o impacto disso, o impacto de ser resposta para as pessoas, o impacto de nos levantarmos, é para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para viver esse impacto, nós fomos chamados para viver essa transformação, para ver o reino de Deus tomando forma. Isso que eu amo. O reino de Deus não é um reino de ideologias, é um reino de princípios que fazem a diferença, que transformam a nossa vida, que impactam a nossa vida, que salva o pecador, que dá fome para aquele que está faminto, que liberta aquele que está preso. Essa é a realidade do reino de Deus. É um reino que está em movimento, é um reino que transforma, é um reino que não deixa a gente viver na nossa zona de conforto, não deixa a gente viver no nosso status quo, mas ele leva a gente a fazer fazer a diferença pelas pessoas que estão ao nosso redor. Aí a gente está, né, no limite de amanhã, hoje é a nossa última live, amanhã vemos um milagre acontecendo na nossa frente, né? Ver através do coração generoso, esse coração da nossa igreja captura os princípios do reino de Deus, que captura a visão da nossa igreja, né? Nós juntos nos levantarmos para fazermos mais, porque nós podemos fazer mais, né, Fabi? Sim. E só dessa maneira, quando a gente se junta com o mesmo propósito e com o mesmo coração, aí a gente pode ir ao infinito e além. Exatamente, Fabi, amei essa frase aí, ao infinito e além. Então, antes da gente terminar, eu queria terminar a nossa devocional de hoje fazendo uma oração, onde a gente vai terminar os nossos 21 dias, né? Esse tempo junto que a gente se dedicou a se abster de determinadas coisas, cada um se absteve de determinada coisa, para que a gente pudesse criar espaço no nosso coração, na nossa mente, para ouvir a voz do Espírito Santo. Eu não sei para você, mas eu estou terminando esses 21 dias assim, de uma forma muito especial e extraordinária. Meu coração está mais forte do que nunca, minha mente está mais forte do que nunca, meu espírito está mais forte do que nunca. Eu queria orar pela nossa igreja, para que entre hoje e amanhã a gente possa ir nessa direção, mais terminar esse tempo juntos de jejum fortes, terminar esse tempo de jejum mais convencidos, né, da vontade de Deus para a nossa vida, que a mão de Deus está, que o favor de Deus está sobre nós. Eu queria orar pelas pessoas da nossa igreja nesse último dia de jejum. Deus, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço pelo coração da nossa igreja, por cada pessoa que fez o jejum, Pai, por cada pessoa que se envolveu de corpo, alma e mente para esse momento, Pai, para esse nosso domingo coração pela casa. Pai, eu oro por força, enquanto a nossa equipe, as pessoas da nossa igreja se preparam para esse último dia de jejum, Pai, enquanto nós servimos no Siriqué, enquanto nós preparamos as nossas reuniões de amanhã. Eu oro pelo nosso domingo, Pai, que a gente possa ter um domingo extraordinário na sua presença, que a gente possa sentir tangivelmente, Pai, a tua presença no nosso meio, Pai, enquanto nós ofertamos, enquanto nós entregamos, enquanto nós nos doamos. Então, Pai, nós oramos para que a tua presença esteja conosco amanhã de uma forma muito especial, enquanto nós mergulhamos naquilo que tu queres fazer através de nós no domingo coração pela casa. Te agradeço, Pai, pelo privilégio que é construir a tua casa, que é construir o teu reino. Pai, eu te agradeço por cada pessoa da nossa igreja, cada voluntário fiel, cada pessoa que é parte da nossa igreja, que tem
andado a milha extra, Pai, ter se envolvido, Pai, que eles se sintam fortes, que sejam um final de semana extraordinário para nós como igreja, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Fabi, obrigado. Foi extraordinário a gente poder ter esse tempo juntos, bater esse papo, compartilhar. Você é uma mulher de Deus maravilhosa. Deus tem te usado de uma forma extraordinária. Eu creio que é só o começo. Obrigado por participar. Amém. E também lembrar a gente que o jejum termina amanhã. Então hoje é o nosso último dia de devocional, mas amanhã, depois você escolhe a reunião que você vai, para quem conseguiu se inscrever, ou se você vai assistir a nossa reunião online, eu queria te encorajar, né? Assistir a reunião presencial ou online e entregar o seu jejum depois desse tempo. Tenha um tempo, desfrute do tempo com Deus, entregue o seu jejum, reflita sobre o sacrifício que você vai trazer. Vamos fazer esse um domingo, coração pela casa extraordinário. Amém? Bora lá. Sim. Obrigado, Fabi, mais uma vez. E vou levar a gente para ver o nosso pessoal do Siricé, que está aqui servindo. A gente está aqui hoje no Centro Comunitário Águas Paraiadas. Cadê o pessoal que estava? Todo mundo assistindo! Todo mundo assistindo a devocional. Haja internet. Acabou o plano de 3G do pessoal, mas estamos aqui. Aqui estão nossas textas. Vamos por mais, pessoal. Deus abençoe a gente.